Fala, brother, esse é mais um podcast da Mentalidade Empreendedora, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Eu tô aqui com Pedro Quintanilha. E hoje a gente vai falar sobre a estratégia que nós usamos para começar a Mentalidade Empreendedora. O conceito de estratégia. Ah, não, isso vai ser muito chato. Não, vamos fazer. Vamos falar sobre estratégia e fazer um negócio ficar divertido e legal. Tá. Vai, tá sem bom. ser o conceito. Vamos falar um negócio já pra valer mesmo que vai funcionar. É que ele não pegou a referência, tá ligado? De Tropa de Elite. Peguei não. Aí, tá vendo? Deu Mas mole. eu vi. Ah, ele pegou a referência, mano. Já comecei o podcast na alta da graça aqui. E você, Não, tem que ver quem pegou, né? Tá vendo? Às vezes a maior parte das pessoas que vão ouvir ou vão ver a gente não pegaram a referência. Deixa, vai. Você tá muito lento hoje. Vamos que Hoje vamos. eu tô Ó, bem devagar. estratégia que a gente começou, cara, que eu fiz pra começar a mentalidade empreendedora. A gente começou com infoprodutos. Venda de infoprodutos, né? Então, primeiro aí explica o que é infoproduto. Né? Tá bom. Explica o que é infoproduto. O que são infoprodutos, cara? Então vamos lá. O que são infoprodutos? Infoprodutos são produtos de informação. Dudu, explicação de Duduzeira. Acabou. Acabou o podcast. Eu tiro o microfone. Valeu. Infoprodutos são produtos de informação. Vamos, pensa assim, cara. Pensa numa livraria, tá bom? Pensa numa livraria. Você entra numa livraria, o que você vê? O que você vê quando você entra numa livraria? Livros. Livros. Né? O que são livros? São infoprodutos. Só que ninguém chama livro de infoproduto. Vou ali comprar um infoproduto. Né? Aí compra Mãe, vou ali comprar. Esposa. Vou ali Tô comprar saindo um de infoproduto. casa. Né? Então, assim, eu acho que para conceituar de uma forma muito simples, é assim, ó, olha para um livro, você vai ver o que tem dentro do livro. Tem informação, tem conhecimento, né? O livro, ele é um veículo, ele é um pacote de uma informação. Sim. Isso é um infoproduto. Então, só para desmistificar, a pessoa às vezes ouve aí na internet, beleza, mas então você começou vendendo livro? Não, eu comecei vendendo infoprodutos digitais. Sacou? Por quê? Porque você consegue pegar aquela mesma informação do livro, que está empacotada no livro, e empacotar ela em algo digital, em algo online. Então, um exemplo bem clássico. Tipo alguns formatos. Tipo, aquela informação contida no livro pode estar contida num e-book. Sacou? Que é igual ao livro, só que online. Um livro digital. Mais barato de se fazer também. Mais barato de se fazer, porque não tem os custos de impressão, distribuição, editora, beleza. Como é que é aquela frase, aquela brincadeira que você fez? Um e-book... É o quê? Como é que é mesmo? O livro é um e-book, só que de papel. Né? Divertido. Isso. Então, o e-book é um livro, o livro é um e-book de papel. O e-book, ele é um formato dessa informação compilada, né? Um outro formato que a gente vê, um curso online. Então, aquela mesma informação, ela pode ser dividida em módulos, em aulas, né? Por exemplo, a gente, aqui na Mentalidade, a gente fez uma vez para um cliente, inclusive o Maurício, eu posso citar o nome dele, né? O Maurício Fragali. Ele era um autor, ele é autor de vários livros, e um dos livros dele, ele trouxe esse desafio, né, para nós, que a gente abraçou numa mentoria que a gente fez, de transformar aquele conteúdo e conhecimento contido naquele livro em um curso online. Né? Onde basicamente o que aconteceu foi que cada capítulo virou uma aula, sacou? Os exercícios que eram tidos no livro viraram exercícios para a pessoa realizar e postar dentro de uma comunidade, sacou? E com isso ele conseguiu trazer dinâmica para aquele livro. E aí o livro virou meio que a apostila, entendeu? Aí ele vendeu o pacote daquilo ali. Então, e normalmente se vende um pouco mais caro também, né? Sem dúvida. Isso a gente pode até depois falar um pouco mais profundidade disso, porque é bem legal. Outra ainda dentro dessa dinâmica de formato, né? O formato do infoproduto. Então você tem o infoproduto pode virar um curso online, o infoproduto pode virar um evento presencial, por exemplo. Então aquele mesmo conteúdo, aquela mesma informação, ela pode ser transmitida através de palestras online, ao vivo, inclusive, né? Online também, mas ao vivo, né? Porque tem web seminários e coisas desse tipo. Sim. Existe isso, né? Eventos online ao vivo. Aquele mesmo conteúdo, ele pode ser também transformado num conteúdo de mentoria. Então, bom, aqueles conteúdos, aquele conteúdo contido naquele livro, ele pode ser
transmitido de uma forma presencial para um grupo de pequenas pessoas, entendeu? Mais caro também. Depois, a gente pode transformar aquele conteúdo numa consultoria privada. Mais caro também. Então, assim, o conteúdo, a informação, ela, à medida que ela é empacotada, ela inclusive pode ganhar valor, né? Ou mais valor agregado, ou mais percepção de valor pelas pessoas. Então, a estratégia que eu comecei, que foi essa primeira pergunta, a gente já tá indo longe, né? Gigante. Foi vendendo produtos de informação online, tá? Então, eu comecei fazendo isso. Inicialmente, esses produtos não eram meus, sacou? Eram de pessoas e eu ganhava um comissionamento por aquilo ali. Que é o afiliado, né? É considerado como afiliado, né? É uma modalidade considerada como afiliado. É como, né? É só explicar pra quem não entende. É um revendedor online. É como se fosse um revendedor da Avon, por exemplo. Exatamente. Uma pessoa tem um produto, você vai lá, vende e ganha comissão. E em paralelo com isso, porque o mercado de afiliado é bem dolorido, assim, desafiador, né? De você ter escala e tudo mais. Tem gente que consegue ter bastante resultado, mas naquele caso ali eu tinha pouco resultado ainda, né? Quando eu comecei a prestar serviços também. Então eu juntei, né, as habilidades que eu estava aprendendo e desenvolvendo, né? Isso lá em 2012, eu descobri o mercado digital em 2010, né? Acho que já contei a história, né, de uma forma mais profunda em algum podcast. Depois, em 2011, eu comecei a estudar. Em 2012, fiz a primeira venda. Em 2013, eu comecei a ter vendas de forma mais consistente. E só em 2014 que eu fui criar o meu próprio produto, né? Então, durante esse período, eu basicamente vendia produtos de outras pessoas e comecei a prestar serviços a partir do que eu estava desenvolvendo de habilidades, né? Porque eu escolhi, né, dentro desse mercado, me aperfeiçoar no tópico marketing digital, né? Comecei a me aperfeiçoar nisso, depois fui indo fundo no que diz respeito à recorrência, programas de assinatura, porque eu percebi também uma oportunidade, não só a oportunidade, mas um caso que ocorreu em 2016 que me fez voltar todo o negócio para isso, né? Acho que eu já citei isso também em algum podcast, mas o fato é que a gente começou a ir dentro dessa perspectiva sempre trabalhando com produtos de informação. Legal. Produtos Agora, de conhecimento. Uma pergunta que eu tenho, tipo, o porquê vender infoproduto? O cara pode estar ouvindo a gente aqui ouvindo, né? Se ele estiver no YouTube, né? O porquê que ele escolheria vender um produto de informação e o porquê que ele escolheria vender esse produto na internet? Tá. Cara, tem alguns fatores, tá? Tem 3 fatores que são fatores que atraem normalmente as pessoas, né? E esses fatores foram fatores que me atraíram. O primeiro deles, né, tirando a parte de propósito, de missão e coisas desse tipo, que você vai meio que descobrindo no caminho, Sim. Sacou? Eu penso que 3 fatores são fatores que abrem as possibilidades, assim. É o fator da liberdade geográfica. Então, assim, você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, isso foi uma coisa que me atraiu muito. Maneiro. Sacou? A possibilidade de eu conseguir trabalhar de qualquer lugar. Hoje eu vivo isso, né? Apesar da gente ter um escritório, né? Inclusive a gente está gravando numa das salas aqui, e a gente tem um escritório, mas eu viajo para lá e para cá e continua o negócio funcionando, né? Trabalhando, operando, e a gente junta, e a gente, inclusive não só eu, mas a gente da equipe, né? Você, quando você tá viajando, né? Pessoas do nosso time mantém, né? O Nicolas, que tá no bastidor aqui, foi para Bahia lá para um projeto social que ele quis se dedicar e conseguiu continuar trabalhando, mesmo estando longe e tudo mais, e entregou, inclusive, com muito, muito bom, né? E talvez até melhor do que quando ele tá aqui pessoalmente. Estamos pensando em mandar ele pra Bahia. Vamos mandar ele pra Bahia, né, cara? e assim, né? Então tem essa possibilidade. Então essa possibilidade de flexibilidade geográfica foi um fator que me atraiu. Um outro fator que me atraiu foi a possibilidade da liberdade financeira, tá? O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é porque os produtos de informação, eles têm margens muito mais altas do que a maioria dos outros produtos, entendeu? Então, quando você vende o conhecimento, você não tem
um custo de produção muito alto, entendeu? Armazenamento, estoque, logística, todos os desafios que você tem quando você está no e-commerce, por exemplo. Deixa eu contar uma história rapidinho. Eu até falei isso no outro podcast, que no podcast que a gente já fez, né? Eu fiz até com o Dudu. E meu pai uma vez cismou, vou contar de novo porque encaixa bem certinho nesse conteúdo. Mas meu pai uma vez cismou, cara, aí eu era moleque assim, né, de vender tipo uma parada de frango, assim, de frango assado, sabe? E aí, cara, ele cismou de vender isso, aí comprou um monte de frango, aí comprou um freezer e botou todos os frangos dentro do freezer. Aí beleza, aí funcionou no sábado e ia funcionar no domingo. Aí no primeiro sábado, funcionou, fez o negócio de frango lá, vendeu. Aí fomos dormir, no outro dia quando acordou, o freezer tinha queimado de madrugada por uma queda de energia e estragou todos os frangos, quebrou o negócio. O negócio quebrou antes de começar. Funcionou um dia, foi um negócio de um dia. Imagina o negócio funcionando 3 anos, né? O negócio duro, normalmente. No Brasil, foi um dia. Por quê? Porque tinha um risco de armazenamento. Lógico que existem vários outros fatores. Não vamos nem entrar nessa... Porque não tinha caixa no negócio. Mas isso aí é outra coisa. A gente pode gravar depois. Até com a Flávia. Até uma boa pauta. Né? Aí, ó. Legal. Maneiro. Mas eu acho engraçado porque realmente o armazenamento, você tem um custo, né? Você deixa dinheiro parado ali dentro. Você deixa... Tem uma história também do... A história do Oster também é muito legal, né? Que ele conseguiu meio que dobrar essa coisa de fazer camisas. Quando só um pedacinho, só pra gente entender. É legal. O Marcelo, ele foi membro do Mentalidade Master, né? Durante algum tempo. E foi muito legal conviver com ele naquele estágio dele, né? De virada e crescimento. O Marcelo, ele fez uma coisa interessante. Ele vendeu a informação da camiseta. Então, ele queria vender no e-commerce, né? Mas ele não tinha grana para comprar a camiseta, porque ele estava realmente quebrado naquele momento. E ele colocou um site no ar, botava a informação da camiseta, a pessoa comprava, ele ia lá no estoque, né? No cara que tinha, no fornecedor, produzia a camiseta e vendia. Ele não tinha estoque. Né? Ele não tinha estoque, né? Ele era meio que o que a gente vê algumas pessoas falando de dropshipping hoje no mercado, né? Que é um mercado não regulamentado no Brasil, que tem muitos problemas, principalmente quando a gente está gravando esse podcast, né? Estou temporalizando ele aí. Tá sendo um desafio por questão de depender de importação e coisa assim. Então é um risco muito grande hoje. Inclusive eu nem recomendo que você trabalhe com qualquer coisa nessa área. Porque você tem uma ilusão, né, de um ganho fácil e acaba se dando mal. Enfim, mas fechando esse parêntese aí, o que ele fez foi uma coisa bem interessante, né, que era basicamente vender a informação daquela camiseta, sacou? E era isso, né? Era isso. E depois ele produzia para não ter esse impacto. A questão de vender infoprodutos é uma coisa que eu percebi que você tem a possibilidade de você vender todo dia sem parar, né? Então, se você, por exemplo, se você tem uma loja física lá, se você quer vender infoprodutos na internet, se tem a livraria, vamos usar o exemplo da livraria, ela vai ter que fechar alguma hora, né? Vai fechar na madrugada, sábado, né? Ou de noite, né? Ou vai fechar no domingo, às vezes, né? E aí você também tem a questão dos funcionários, que eles vão trabalhar, se trabalhar final de semana, vai pagar funcionário trabalhando final de semana, etc. Beleza. Sim. Quando você vende na internet, você não tem isso. Várias vezes você já até brincou, fez o story e tal, vendendo de madrugada, acordando cheio de boleto, batendo na conta lá. Então como é que funciona essa parada aí, que também acho que é um bom ponto, né? Porque vender é legal, né? Exatamente, e isso é um ponto... Você gosta disso? Eu gosto bastante. Gosta? Gosto você gosta mais de vender ou mais de carne? Rapaz, que pergunta difícil. Eu já sei a resposta, pô. O quê? De vender, porque senão você vai comprar carne. É verdade, boa. Então, assim, tem essa liberdade financeira, que é um benefício, né? Que é muito bom. E tem uma outra, cara, que é a liberdade de tempo. Essa liberdade de tempo, ela às vezes é um pouco confundida com o Zé Preguiça, entendeu? Que é o lance lá, o cara começa a vender online, aí e tem um amigo meu, cara, que ele realmente virou um Zé Preguiça. Sério. Zé Preguiça é um nome que eu dou pra esse tipo de gente, tá ligado? Que é o seguinte, esse cara, ele criou um e-book, na época que e-book valia muito a pena se fazer, assim, tá ligado? Hoje você não aconselha muito? Hoje, cara, não. Hoje você tem muito mais oportunidade com um programa de assinatura, tá ligado? Porque você conquista aquele cliente e aquele cara volta todos os meses pra te pagar. Entendi.
sem você ter a necessidade de ter que vender para ele de novo. Então você empilha um cliente, né? o crescimento, exatamente. Inclusive foi isso que foi um ponto de virada para o nosso negócio, né? Que foi o fato da gente se importar com os clientes e com a evolução dele, né? A gente pode até falar depois de forma mais profunda isso num outro programa. E esse amigo meu, cara, ele tinha uma mística no mercado digital um tempo atrás, que era o lance da Tailândia, sacou? Então, tipo assim, cara, o empreendedor digital, ele ganha dinheiro e vai pra Tailândia, porque na Tailândia, o que acontece? O mercado digital, ele foi muito influenciado, né? Esse mercado de infoproduto, foi muito influenciado por um cara chamado Tim Ferriss, que escreveu um livro chamado Trabalho 4 horas por semana. Inclusive, me influenciou bastante esse livro dele. Tem algumas coisas lá que eu não concordo, né? Particularmente. Algumas abordagens que ele tem que não conectam com os meus valores. Porém, é igual peixe, né? A gente come a carne, tira a espinha e deixa lá, né? Então, enfim, tem muita coisa de valor ali. E ele basicamente, uma das coisas que ele fala sobre essa questão de você fazer o intercâmbio entre as moedas. Sacou? Que é basicamente você ganhar em dólar, gastar em peso e ter funcionários pagando ele em rúpias, né? Que são indianos, né? Então, tipo, no caso do Tim Ferriss, ele cita essa realidade que era a realidade da vida dele, porque ele morava na Argentina, ele ganhava em dólar, porque a operação dele funcionava em dólar, e ele pagava os funcionários na Índia. Sacou? Então, com essa possibilidade, o que acontece? Ele trabalha com câmbio a favor dele. Então, ele ganha lá o equivalente a 5 vezes mais o que ele gasta. Logo, ele mesmo sem ter muito dinheiro, ele é rico. Ele vive como um rico. Né? Inclusive, ele traz esse conceito dos novos ricos e tudo mais, que é o tipo de gente que aproveita a vida. Ele traz esse conceito do lifestyle business. Isso me tocou, sacou? Só que um ponto interessante, que foi o caso que aconteceu com esse amigo meu, ele, cara, implementou aquilo ali também, né? Eu apliquei muitas coisas do que eu vi do Tim Ferriss naquela época, né? A diferença entre quem lê um livro e quem tem resultado é porque quem tem resultado aplica o que leu, né? Então isso foi uma das coisas, né? Eu me tornei um fazedor nesse processo e apliquei aquilo que eu li. E por isso tive resultado. E esse meu amigo também, né? E uma coisa interessante é que é o seguinte, ele fez um e-book em inglês falando sobre pós-graduação no Japão. Caramba. Tá ligado? Que era uma parada que ele tinha feito. Ele fez uma pós-graduação no Japão e tal. Ele pegou aquele conhecimento dele, tipo, meio que como fazer uma pós-graduação no Japão, sacou? Uma parada assim. Beleza. Aí ele fez essa parada, começou e foi morar na Tailândia. Ou seja, vendendo em dólar, com câmbio a favor, morando na Tailândia, começou a vender. E ele era um cara que, tipo assim, ele já era dado a, tipo, algumas coisas que tipo, eu gostava muito de festa, de beber e tal, entendeu? E aí ele me contando essa história, ele falou, cara, chegou um momento em que eu não tinha mais prazer em viver, cara. Que doideira, né? Eu ficava lá na praia, as melhores praias do mundo, tendo o que eu tinha, o que eu queria, dentro daquela realidade ali, bebendo, fumando e tal, e fazendo o que eu queria fazer, que no caso dele era isso que ele queria, né? Pra ele aquilo ali era significava realização, né? Entendeu? Sim. Tipo, pra ele aquilo ali, apesar de ser na nossa ótica algo pequeno, mas na ótica dele, cara, ele, tipo assim, atingiu o ápice do sucesso, entendeu, cara? E isso feriu ele, cara, afetou ele ficou lá e ele só dinheiro e ficou deprimido. Que louco, né? Entrou num processo de depressão e tal. Depois ele saiu dessa, né? Encontrou outras coisas. Ele encontrou, inclusive, na espiritualidade, na busca espiritual, uma recuperação e tudo mais. Mas foi um cara que acabou tendo essa parada da liberdade de tempo como um fator, entendeu? É ruim, vamos dizer assim, né? De perda ou... Eu não vou dizer ruim, cara, mas talvez assim, de visualizar que os objetivos dele eram muito pequenos, entendeu? Foi mal aproveitado, né? Foi mal aproveitado. E aí, essa parada da liberdade de tempo, né? Tô falando tudo isso pra falar disso. A liberdade de tempo, às vezes, ela é vista dentro do ambiente de empreendedor o seguinte...
porque você não deve empreender para ter tempo livre, sacou? Porque isso é uma ilusão e tal. E assim, cara, diante da realidade de empreendedorismo de muita gente, isso de fato pode ser uma ilusão, entendeu? De fato. Tipo, o cara querer começar a empreender para querer ter tempo livre não é o melhor caminho, entendeu? Não é o melhor caminho. Porém, quando você faz algo que gera resultado e que tem margem e tudo mais, você tem a opção de escolher. Então, pra mim, a liberdade de tempo, ela não é tipo assim, cara, eu quero maximizar o meu tempo livre, sacou? Pra eu não fazer nada, ficar de boreste. Pra mim, a liberdade de tempo tem a ver com o poder de escolha. Com eu escolher trabalhar num domingo, eu sou livre pra isso. Então, eu tenho essa liberdade. Ou não trabalhar numa quarta-feira, por exemplo, sacou? E como a gente entende que trabalhar é produzir, né? Trabalhar é gerar resultado e não gastar tempo, né? Porque a pessoa, inclusive, ela pode viver vindo pro escritório sem trabalhar. Eu posso simplesmente dizer, tô trabalhando. Aí o cara que fuma, né? Tem um negócio, né? O cara que fuma, alguém liga pra ele tá fumando no meio do horário do expediente dele lá, que ele para pra fumar. Né? Aí ele para pra fumar, alguém liga pra ele vai falar o quê? Tô trabalhando. Mas não tá trabalhando, tá fumando. Né? Então assim, mas o cara vai falar o quê? Tô trabalhando, tô no trabalho. Então estar presente no ambiente em que se trabalha não necessariamente significa trabalhar, sacou? E o ambiente do digital, ele me atraiu por essa chance, por eu não ter que cumprir uma hora. Porque tinha uma parada assim, quando eu trabalhava na prefeitura, cara, eu ficava indignado. Por causa da hora. Às vezes não tinha nada pra fazer. Às vezes não tinha nada pra fazer e eu tinha que ficar obrigatoriamente naquele horário. E às vezes tinha coisas que eu precisava cumprir. E você tinha que sair. Tinha que sair. Tipo assim, acabou, deu a hora, acabou. Aí, então, tipo assim, aí é uma coisa. Até meia hora antes, é uma coisa idiota, entendeu, cara? Tipo, é uma coisa idiota. Você. Pô, mas tinha que cumprir aquilo ali. Eu trabalhei uma época, quando eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei num almoxarifado. E aí, quando chegava a mercadoria, cara, como eu digitava, né? Eu ficava lá digitando remédio. Eu sabia os nomes de remédio todos, isso é uma curiosidade. Sabia o nome de remédio todo. Captopril, não sei o que, loratadina e tal. E eu digitava a quantidade, né? Quando chegava o carregamento de remédio, normalmente excedia a hora. E, cara, era importante dar a entrada naquele tempo, naquele momento que chegou ali, entendeu? Porque no outro dia de manhã já começa a dar a saída. Então, eu tinha que cumprir aquele compromisso. Só que muitas vezes a minha chefe falava assim: ô Pedro, o que você tá fazendo aí? Já deu hora. E como era um negócio mecânico, né? O que eu fazia? Eu ficava ouvindo podcast, né? Já naquela época eu já ouvia podcast. Ficava ouvindo podcast, aprendendo, enquanto eu tava digitando o número. Eu olhava a folha e digitava, né? Esse serviço de robô, tá ligado? Tipo, hoje deve ter até um robô que faz isso, sacou? Eu olhava a folha e digitava, depois eu conferia. E ficava ouvindo podcast e fazendo isso. Aquele serviço mecânico. Só que chegava uma hora e às vezes eu me entretinha naquilo ali e ia fazendo. Aí eu recebi uns cutucões da chefe. Tá precisa ir, cara. Tá fazendo o que ainda aí? Tipo assim, 5:02, tá ligado? Porque o horário acabava às 5, tá ligado? 5:02, tipo, tá fazendo o que ainda aí? Porque quando dava 10:05, a galera já começa a se preparar pra poder. Tá ligado? A galera começa se preparando e tal, pra ir embora. E aí, tô digitando, terminando aqui. Não, pode terminar amanhã. Mas amanhã vai começar a saída. Não acabou o horário. Sacou? E às vezes era quando. Aí eu lembro de um outro caso, quando eu trabalhava ainda na prefeitura, numa recepção de um. Na recepção, não, na remarcação de consulta de um posto de saúde, né? Aí era assim, dentro lá do administrativo. Médico tal não vem. Beleza. Médico tal não vem significa o seguinte: você não vai ter trabalho hoje, entendeu? É mesmo? Porque era marcar as pessoas, remarcar a consulta e ficar ali atendendo o telefone enquanto o médico não vem. Enfim, aí tinha aquele esquema lá. Quando o médico faltava, aquele trabalho ele, era reduzido e praticamente zerava.
o máximo que tinha era tipo uma ligação de remarcação. Terminou as remarcações, acabou o trabalho. Aí ficava assim, lá. Meu Deus do céu, né? Aí sabe o que acontecia? Ficava bebendo café e os outros falando mal dos outros. Era essa a coisa. Não sei se toda prefeitura é assim, mas essa era a parada. Aí o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Eu bebia café, eu fiquei um viciado de beber café e lia livro, cara. Foi lá que foi o vício do café, então. Foi o vício do café e comecei a ler. Entendi. Né? Então aproveitava aquele tempo para ler, para estudar, né? Poderia ter escolhido ficar falando mal dos outros. Lá tem gente que tá até hoje lá falando mal dos outros, né, cara? Eu escolhi estudar. Recapitulando, você falou Dá até pra fazer um movimento, né? Eu escolhi estudar. Recapitulando, você falou sobre liberdade de tempo. Só falou sobre tempo. E liberdade geográfica. Foi isso, eu tava esquecendo essa palavra. Porque é tipo qualquer lugar do mundo, cara. Eu tô em qualquer lugar do mundo, eu tô lá. Teve aula do Revolução da Recorrência que eu fiz da estrada de Phoenix pra San Diego, tá ligado? Então, liberdade de tempo, liberdade geográfica e a terceira? A terceira é a liberdade financeira. Sacou? Possibilitada pelas margens que são mais altas no mercado de informação. Tá muito ligado também à escala, você consegue escalar muito mais. Escala, porque você replica a tua hora, multiplica e avança, sacou? Teve uma parada que você fez assim, não teve? No início? De consultoria? Você viu que você virou um gargalo, tem aquela sua história que eu já ouvi 100 vezes, vou fingir que eu não conheço e vou perguntar. É uma história tão parte de mim que eu já conto achando que sou eu. Mas quando você virou um gargalo que você viu e aí começou a partir para mentoria, para consultoria e começou a escalar um pouco mais, né? Na verdade eu já dava consultoria, né? E eu transformei aquele conhecimento em um produto. Foi assim, eu dava consultoria para pequenas empresas aqui na nossa região, em paralelo ao que eu fazia de vendas online. Então, eu já estava fazendo venda online e dava consultorias em paralelo para pequenos negócios. E eu comecei a dar resultado para os caras, né? Isso começou a se tornar um problema, né? Um bom problema para resolver. Porque eu comecei a ter mais clientes do que eu podia atender. E aí foi quando eu comecei a ter esse sentimento de, cara, eu sou um gargalo. Tá ligado? Então, assim, eu sou um gargalo, eu preciso dar um jeito, eu não tenho mais hora para atender as pessoas. Aí eu fiz duas coisas, cara, que são muito legais, inclusive de quem vende produto de informação. A primeira coisa que eu fiz foi transformar o meu conhecimento num produto. Isso foi o que eu aprendi, vi essa possibilidade. Falei, caraca, posso pegar isso e transformar num produto e vender online. Beleza. A segunda coisa que eu fiz foi subir o preço da minha hora. E quando você tem um produto digital, né, um infoproduto, o preço da sua hora, ele passa a valer mais. Eu não sei se você já reparou, mas, pô, aquele palestrante que tem um livro, ele vende palestra mais caro. Né? O consultor que dá palestra e tem um livro, ele vende a consultoria dele mais cara. Sacou? Então, eu meio que saquei isso empiricamente, né? Não tinha isso claro. Hoje é muito claro pra mim, né? Porque a percepção de valor da sua marca pessoal, ela aumenta quando você tem essas coisas, né? Uma publicação, ou um treinamento online, ou visibilidade na internet. Acho que é muito linkado também com a proximidade, né? Por exemplo, você compra um e-book, por exemplo, você tem um nível de contato com você, né? Quando você compra uma mentoria, você tem um nível muito maior. E aí também tem esse aumento de percepção de proximidade. Sim, só que a questão nem é essa em si. Porque o fato de você vender algo mais próximo, já subentende-se que vai ser mais caro. Já subentende-se. Porém, o que faz a diferença é o valor que as pessoas dão ao que você tem. Entende? Então, por exemplo, se você recebe... Eu vou dar um exemplo de um livro, tá? Tem um livro que eu gosto muito, chama O Mito do Empreendedor, Michael Gerber. Cara, eu nunca comprei nada do Michael sem ser o livro. Eu sei que ele dá seminários nos Estados Unidos e tudo mais. Mas eu tenho o livro. O fato de eu ter lido o livro, de ter consumido aquele material, daquilo ali ter feito diferença no meu negócio de alguma forma, porque foi um livro que realmente fez muita diferença. Inclusive eu presenteei a galera do grupo de Mastermind, de Mentalidade Master todo
com esse livro no último encontro, porque foi uma coisa que foi muito boa para nós, como empresa, né? Para quem quer a dica do livro aí, Mito do Empreendedor, tá? Pode ler aí que é muito bom. Só o fato de eu, daquilo ali ter, tipo, gerado valor para mim, já aumenta a minha percepção de valor do que eu vou contratar do cara. Entendi. Eu não imagino que eu vou contratar a consultoria desse cara, sei lá, por R$1.000, entendeu, cara? Entendi. Porque na minha cabeça já tá setado isso. E no livro isso pode, inclusive, já tá ancorado, né? Nem tá. No caso dele, não tá. Mas, por exemplo, se você pega o livro do Mensageiro Milionário, o Brandon, naquela época, ele já falava que o livro é de 2011, tá ligado? Acho que nem tem mais no Brasil. O livro, lá naquela época, ele falava que o coach individual dele custava $250 mil. Sacou? No livro ele fala isso. E como eu tô lendo o livro, eu falo, cara, eu acredito. Né? Sim. Aumenta a percepção de valor. Logo, eu nem considero, vamos imaginar que eu considere entrar num grupo de mastermind dele. Cara, eu sei que vai ser, tipo, mais caro do que eu acho que eu deveria pagar, entendeu? Então, tipo, cara, do que deveria ser. E é isso. Então, isso vai subindo também a tua percepção de valor, sacou? Entendi. Tipo, o cara às vezes olha e fala assim, um cara que não conhece a gente. Né? Se eu falasse, o preço do nosso grupo de mastermind aqui, talvez alguém vire do outro lado e fale assim, tá maluco, pô? Que doideira, como é que os caras pagam um valor desse pra tá, tipo, junto com esses caras num evento presencial em Búzios, entendeu, cara? Tipo assim, só que quem tem o contato, quem consumiu o meu conteúdo, quem gerou resultado com um e-book, quem pegou um infoproduto que eu vendi e gerou resultado, ele fala, cara, isso vale muito mais, já tá ridículo de barato esse negócio, entendeu? Entendi. Então é isso. Então o infoproduto, ele tem esse poder de você se multiplicar e por você ter um custo ser baixo, né, de multiplicação, esse custo do Ctrl+C, Ctrl+V, ele é baixo, você consegue ter uma escala e uma abrangência maior, tá ligado? Show de bola. Recapitulando então, tempo, espaço de tempo, a questão de tempo, né? A questão do geográfico, de você estar em onde você quiser. Sim. E agora o último? Liberdade financeira. Tempo, geográfico e liberdade financeira. Isso. São esses 3 pontos para você que é um grande diferencial. Sim. Beleza. Vamos lá. Uma coisa que eu queria perguntar é assim, o que considerar para você fazer um infoproduto? O que a gente pode considerar? Tipo assim, eu tô lá fazendo meu infoproduto, o que eu tenho que considerar? Eu anotei uma parada aqui que eu acho que é fundamental, que é se ele resolve um problema, que eu acho que todo produto ele precisa ser criado para resolver um problema já existente, né? Ou às vezes a percebido, pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção ainda se existe esse problema, mas ela pode, por exemplo, avisar, cara, você tem um problema sim e tal. Ela pode avisar e criar um produto para resolver esse problema. Sim. Mas acho que esse é o primeiro ponto. Quais são os outros pontos que você imagina assim que deve ser percebido antes de se criar um produto de informação? Legal. Eu penso que uma coisa, cara, que é importante é fazer algo que faz sentido para você. A gente vai entrar dentro de um ambiente um tanto quanto filosófico aqui. Mas o que eu vi já muito nesse mercado, né? Ao longo de mais de 10 anos agora, né? Vai fazer 10 anos. Se você tá vendo esse podcast daqui a 10 anos, são 20 anos de mercado. Ou daqui a 20 são 30. Ou daqui a 20 são 30 anos, né? E a gente vai estar um jovem senhor já. E aí, cara, o que eu vejo muito nesse mercado digital são pessoas que funcionam como gafanhotos. Eita. Sabe? O que é o gafanhoto, cara? O gafanhoto é o seguinte, cara, tá tendo oportunidade naquela lavoura lá. Todo mundo pra lá. Vai o gafanhoto lá e come tudo o mais rápido possível e vaza pra outro, entendeu? Então o que eu vejo são muitas ondas com ditas oportunidades. E aí você tem oportunistas dentro desse ambiente que começam a funcionar, cara, ali, ó. Agora aquele negócio ali que tá dando dinheiro. Aí vai todo mundo lá, né? Agora aquele lá tá dando dinheiro. Vai lá. Afiliado dá dinheiro. Aí foi. Dropship dá dinheiro. Trade dá dinheiro. Cápsula dá dinheiro. Não sei o que dá dinheiro. Enfim, cara, e vai e fica uma galera, tipo, atrás da próxima parada do momento. Que dá dinheiro, entendeu? E eu acho que isso, cara, é perigoso, entendeu? Acho que isso é perigoso. Eu acho que isso
Isso rouba a chance de você construir algo de longo prazo. Sim. Rouba a chance de construir algo que realmente faz sentido para você. Então, o que eu vejo, inclusive quando se fala de infoproduto, tem muita gente que fala, né? Ah, porque a época do infoproduto já passou, entendeu? Porque hoje é mais desafiador. É mais desafiador você se consolidar, mas em qualquer tipo de mercado. Porque o mercado está se profissionalizando. Ainda temos uma baita oportunidade dentro desse mercado. Gigante. Inclusive, eu estava, algumas semanas atrás, conversando com uma influencer, uma digital influencer, que ela me fez essa pergunta no sentido assim, será que esse mercado saturou? Ainda vale a pena? Será que ainda vale a pena? Porque ela sente que ela passou da onda do momento, entendeu? E, cara, o mercado de informação, ele é um mercado que só cresce. Porque é um mercado que cresce e continua crescendo, porque ele é um mercado de educação. E a educação ela segue crescendo, é um mercado trilionário, o mercado de educação. Né? Então, tá longe de saturar, é muito longe, né? Os formatos e formas de se trabalhar, elas podem mudar. Né? A gente já anteveu essa mudança e adaptou o nosso modelo, né? Que é a adaptação para o modelo da recorrência. Sim. Porque nada é tão poderoso quanto vender produtos digitais de informação recorrente. Sim. Agora, depois da gente trazer essa onda, né, e mostrar e andar sobre, né, isso, a gente vê pessoas do mercado se abrindo e percebendo essa oportunidade e avançando nessa direção também. Agora, até mesmo nisso, é importante que você faça algo que faz sentido para você. Porque senão, diante da primeira dificuldade, você vai parar. Verdade. Esse é o lance. Então o cara para, ele fala, não é pra mim. Uma outra coisa também que eu vejo é que as pessoas, às vezes, eu já troquei ideia com gente assim, que considera entrar no digital por achar que é mais fácil. E eu acho que assim, a dedicação ela é igual se você fosse montar um negócio físico. A dedicação precisa ser igual. Deve ser. O que você vai ter depois no futuro são essas três coisas que você falou. E o que você tem também... Porque assim, cara, na prática é mais fácil também, tá? Você acha? Por que é mais fácil? Porque a necessidade do custo inicial ela é muito menor. Mas eu falo de dedicação de tempo. De dedicação de tempo, não. Definitivamente tipo assim, você vai precisar se dedicar muito. Não, a questão de investimento eu concordo, entende? porque você não tem. O cara quer montar uma loja, ele vai ter que ter o ponto, ele vai pagar lá, ele vai já pagar o aluguel antes de começar, ele vai gastar com obra, ele vai botar estoque. Ele vai fazer uma inauguração e esperar as pessoas virem. Não, o que eu digo de parecer ser mais fácil não é nem nesse ponto. É mais no ponto realmente de dedicação de tempo para você construir um negócio. Então, assim, até quando a galera leu, se leu trabalho 4 horas por semana lá, e só pegar só essa parte... Então, se o cara lê o trabalho 4 horas por semana, ele não vai ter isso na cabeça, porque 4 horas por semana é só a chamada de atenção do livro, se ele ler só a capa do livro... Se ele ler só a capa, ele se deu mal. Se ele ler só a capa do livro e ele quiser trabalhar só 4 horas por semana... acabou, ele se deu mal. Porque o trabalho 4 horas por semana te leva a trabalhar 16 horas por dia, entendeu? Então, esses pontos aqui, então, vamos lá. Demanda a gente já falou. Então, tem... você resolve um problema de demanda e fazer o que faz sentido, né, pra você. Sim. Também não adianta você querer resolver uma demanda que existe se aquilo ali não fizer sentido pra você, que você vai parar na primeira dificuldade, como você falou. Beleza. Uma coisa também que eu anotei, que eu acho que a gente até trocou ideia, que é não ir só pela grana, acho que ir pelo que você tem paixão, né? Isso é muito bom. E não tá relacionado. Tá relacionado. E não achar... E outro ponto que eu anotei, engraçado que eu anotei 3 pontos, os 3 pontos a gente já falou de bate-pronto. Foi engraçado. E não achar que é um negocinho simples. Precisa de dedicação de tempo, precisa realmente você precisa gostar do que você está fazendo, né? Então, quando você gosta, quando você está dentro do teu propósito, da tua missão ali, mas que você acha depois no caminho, decorrer, no caminho, você vai fazer e não vai parar. Porque se o cara ficar esperando achar o propósito para começar, ele não começa. Não começa. O propósito, porque tem muita gente também, né, que fala, né? Tem um monte de gente que ensina de propósito, nem sabe qual é o propósito dela, né? Muita gente. Então, esse lance de propósito é uma coisa que eu acho importante, não desmerecendo o propósito de maneira alguma. Eu acho que é fundamental você ter propósito naquilo que você está fazendo. Agora, ficar numa expectativa de que o propósito vai aparecer, de que o propósito vai surgir para então começar, cara, isso pra mim tá fora, tá ligado?
Você pode achar isso durante o percurso. Penso né? que sim. Legal. Pra gente fechar, Pedro, eu queria que você desse suas considerações finais aí pra gente deixar uma mensagem pra galera, quem tá ouvindo esse podcast ou quem tá vendo esse podcast no YouTube também, esse vídeo no YouTube. Queria que você desse suas considerações e encorajasse também o cara que tá vendo aí, que ainda tá com aquele... às vezes a pessoa tá ouvindo, tá até nesse ponto de, poxa, eu não sei qual é o propósito, eu não sei o que eu gosto e tal. Queria que você deixasse uma mensagem pra ela aí. Cara, a minha mensagem pra você que tá querendo dar esse primeiro passo e que tá na busca, né, de uma estratégia para começar um negócio digital é o seguinte: siga alguém, siga um método e vá até o final. Porque é muito comum que a gente comece e pare. E existem muitos caminhos que você pode, né? Em negócios digitais, existem muitos caminhos que dão certo. Sacou? E não tem só a única verdade que dá certo no negócio digital, sacou? Tem vários. E se você ficar começando e parando em todos, você não vai avançar em nenhum. Então, se você se conecta com os valores daquela pessoa que você consome, daquele conteúdo que você consome, minha recomendação, vai fundo nisso. Compra as coisas dessa pessoa, paga para aprender com essa pessoa e começa a avançar, a aplicar. Porque não adianta também você comprar um monte de treinamento, de curso, de coisas assim e não executar. Então paga o preço de seguir essa pessoa, compra as coisas dela e faz, né? É o lance do livro lá. Sim. Mesmo que seja um livro, às vezes o cara fala, cara, eu não tenho grana ainda pra... Cara, trabalha, guarda dinheiro e compra o troço, entendeu? Faz isso, tipo, mas eu preciso e tal. Cara, se é isso que você quer, então paga o preço, sacou? Eu nunca imaginei que eu teria grana pra pagar as coisas que eu pago hoje, cara. Para investir na minha educação, entendeu? Sim, Tipo, eu nunca imaginei. E hoje em dia eu pago, tá ligado? Porque eu entendo o valor de investir na própria educação. Então, assim, eu acho que é importante que você considere isso. Legal. Show de bola, cara. Acho que é isso. Show? A gente fecha aí. Fechou? Mais esse podcast. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Tamo junto. A gente procura sempre trazer conteúdos que vão resolver algum problema, né? Ajudar a pessoa de fato. Se você não segue o Pedro ainda no Instagram, faz o teu jabá aí, né? @PHM Quintanilha, né? @PHM de Maria Quintanilha. Show de bola. E o meu desafio também pra você, cara, é compartilhar esse podcast com mais gente. Eu acredito que quando a gente ouve uma coisa que é boa e a gente considera, a gente gosta, né? Pelo menos eu faço isso. Você também faz isso comigo direto. Pô, ouve aí, me manda pelo WhatsApp, pô, ouve isso aqui é bom, vê esse vídeo aí. A gente tem muita essa cultura também aqui na empresa. Então, se você curtiu esse podcast, cara, copia o linkzinho aí, compartilha isso pelo seu WhatsApp com seus amigos, fala, cara, ouve aí, porque isso vai te ajudar. E quem você lembrar aí, meu desafio é no mínimo 4 pessoas. Acho que 4 pessoas 5 é melhor que 4. 5 é melhor que 4. 5 é que dá a mão aberta, não fica com sem dedo, né? Entendi. 5 pessoas. 5 pessoas, então, meu desafio é você compartilhar isso com 5 pessoas que vier na sua cabeça, envia pra ela aí que vai ser bom, tá bom? Galera, um abraço, prazer estar com vocês e até o próximo. Valeu! Cara, pra gente fechar suas considerações finais, acho que a gente bateu todos os pontos aqui. Imagino que... Vou falar de novo essa parte aqui, que eu cocei meu nariz feio, tô com muita coceira.